importante, né? Eu admitir, né, esse medo e olhar para ele, né? E, como você falou, me colocar disponível, né? Me colocar disponível. E eu digo assim que é o segundo momento dentro desse tempo que eu estudo curso similar que me veio esse primeiro momento foi quando eu comecei aqui a ver que a questão toda que a gente aqui é só ilusão, que não existe. Aí eu também senti isso, né? Então, assim, e superei, né? Porque eu acredito, né? Algo em mim assim tem uma fé muito grande. Então eu tenho que superar esse medo da mesma forma como eu superei o primeiro momento, né? Isso. E eu estou disponível para isso. E é isso, Etélia. Ó, fica só disponível. Não, não foca na ideia de que você tem que superar esse medo. É assim, ó. Acorda quando parece que esse corpo acorda, quando parece que esse corpo vai dormir, você convida a si mesmo a não duvidar de qual é a realidade. E aí você vai perceber que vai haver alguns momentos que você vai receber a oportunidade de concretizar isso, né? Que nem, num exemplo comigo, foi quando a gente começou a fazer essas imersões, na época quando começou a fazer essas imersões, e tinha também um negócio, um estudo durante o sábado, né? Eu fui ajustar, o Márcio ali me deu uma sugestão, falou assim, por que que você não deixa os seus alunos só pela manhã para você dedicar a tarde só para isso que a gente já está fazendo aqui agora? E aí eu fui ajustar os meus alunos só pela manhã. Quando eu fui ajustar, veio ali um desconforto, porque eu tinha que explicar o porquê que eu estava ajustando. E aí, lá vai eu explicar, porque eu ia me dedicar a um estudo, e aí as pessoas iam. Aí você começa a inventar as antecipações, né? Eu vou explicar que eu estou querendo ajustar os horários dos alunos para atender só pela manhã, e aí você começa a pensar assim: ah, eu vou ter que falar que é sobre o estudo assim, assim, assado. Um estudo assim, assim, assado. Aí a pessoa, mas como que é? Aí eu vou ter que explicar como é que é esse estudo. Aí vem todas as antecipações. Vinha tudo isso, né? Aí eu me lembro que aconteceu exatamente como eu antecipava. Eu ia falar para a pessoa, falar assim, ó, preciso ajustar o horário, nananã, nananã. Ah, que legal, vamos sim, não sei o quê. Mas o que que é? Assim, é um estudo de espiritualidade. E eu falava assim, né? É sobre espiritualidade. E aí eu falava, é sobre olhar para os pensamentos, é sobre... Inventava ali as minhas desculpas, mas ainda sentindo muito medo. E aí foi quando eu olhei para isso que eu acabei de falar, Etélia, assim, ó, eu duvidava. E aí eu ajustei os meus horários e continuei normal. E aí foi acontecendo algumas experiências assim, igual eu conto. A minha aluna teve um dia, uma delas, a que eu briguei, assim, que eu parei de dar treino para ela porque eu briguei com ela. Um dia ela falou, me questionando sobre os estudos que a gente participava aqui, porque uma vez ela tinha entrado no grupo, e uma vez ela me fez um questionamento. E eu fui responder, e eu sentia muito medo quando eu ia falar. Aí, uma vez ela veio perguntar assim para mim, mas você não acha que você está deixando o mundo? Você não acha que eu, como eu conheci ela pô, bem no comecinho de um curso em Milagres, eu estava falando ainda de dentro do João, então eu contava muitas coisas que eu fazia. Então eu dançava, eu modelava, eu fazia muitas coisas, e eu contava todas essas coisas. E aí uma das coisas que ela falava que achava muito legal é que eu dançava, né? E ela achava aquilo legal, que ela gostava de arte, tudo quanto é tipo de arte, e ela achava aquilo legal. Aí ela volta e meia, ela vinha perguntar para mim se eu não queria dançar de novo. Então, olha só, não tinha nada a ver com ela, tinha a ver comigo. Eram os meus desejos e as minhas vontades ali ainda, que eu ainda não tinha reconhecido totalmente como falso. Mas aí, quando eu ia responder, eu falava assim que eu estava me dedicando a outras coisas, que as coisas tinham deixado de fazer sentido para mim. Aí eu falava sobre os estudos e sobre o livro. E aí, uma vez, numa dessas conversas, ela questionou e falou assim para mim: ah, mas você não acha que é muito radical? Você não acha que você está abandonando o mundo? Você está parando de fazer as coisas que você gosta, né? Ó, você adora dançar e você está parando de dançar. Ela veio trazendo esses questionamentos para mim. E e aí eu me lembro que eu não aguentava, já tinha acontecido umas duas ou três vezes que ela vinha me questionando, trazendo esse tipo de coisa. E nesse dia eu me lembro que eu fui bem firme com ela, assim, porque ela falou uma frase assim para mim. É que a impressão que eu tenho é que você tá virando um monge. Desse jeito. E essas coisas, né, elas são para poucos.
que eu falei lá, não sei o que, de Jesus, se essas coisas elas são para poucos, né? Buda, Jesus, não sei quem, foi falando uns nomes assim do que o mundo interpreta como os iluminados, né? E ela foi falando assim para mim. E naquele dia eu falei assim para ela, Etélia, eu disse assim: não, Márcia, essas coisas elas não são para poucos. E eu tenho total convicção de que eu posso alcançar o mesmo estado que Jesus alcançou, e essa é a minha meta. Eu decidi que eu vou fazer isso. Eu decidi que eu vou, que é perfeitamente possível alcançar o mesmo estado de Jesus. Nesse dia eu falei com mais firmeza sobre o que eu vivia. Mas você entende que eu não estava falando com mais firmeza para ela? Eu estava falando com mais firmeza para mim, porque eu saí de lá confiando mais no que eu estava fazendo, do que eu ia fazer.